começamos mais um programa Entre Amigos aqui na TV Aperipê. Hoje nós temos uma presença de uma nutricionista, a doutora Fernanda Gama, que vai trazer um pouquinho sobre a alimentação infantil, a nutrição infantil, não é? Então vamos lá conversar um pouquinho sobre isso, que eu tenho certeza que vai ser interessante para você aí de casa. E aí, tudo bem, doutora? Tudo tranquilo, graças a Deus. Me conte um pouquinho sobre essa área da nutrição infantil. Então, a nutrição infantil, hoje a gente tem percebido que, assim, é um mundo, né? A gente entra no universo materno infantil, é um mundo, mas a nutrição infantil ainda é um mundo. Então, a gente abrange aí desde um bebezinho, desde uma introdução alimentar até uma criança já, um pré-adolescente, vamos colocar assim. Então, nós conseguimos trabalhar com muitas coisas e coisas que são determinantes aí para o futuro dessa criança, né? Desse adolescente, desse adulto. Isso. E aí, uma criança, um bebê, né, que está começando os primeiros meses de vida, qual seria o momento ideal para a introdução alimentar? Tem uma idade específica ou depende muito de algum sinal? Não sei, como é que funciona isso? Então, a recomendação, Rafa, é que a introdução alimentar ela seja feita realmente aí a partir do 6º mês de vida do bebê. Mas aí não é simplesmente eu pegar um bebê que tem 6 meses e dizer, ele vai introduzir a alimentação, os pais vão introduzir a alimentação agora. Não é simplesmente assim. A gente tem o que a gente chama de sinais de prontidão. Sim. Existem sim esses sinais. Então, se aquele bebê ele já fica sentado, se ele já sustenta o pescocinho, se você percebe que ele já tem interesse em pegar, porque as mães falam muito, eu não posso estar comendo porque ele já quer pegar o que eu estou colocando na minha mão. Então, isso representa alguns dos sinais de prontidão. O movimento da boquinha, porque mesmo que eles não tenham dentes, eles repetem o movimento de mastigação da gente. Sim. Então, isso são sinais que a gente tem que observar. Não só o pediatra, mas o nutricionista tem que observar também. Então, eu não posso simplesmente receber um bebê, tem indicação de introdução alimentar, mas eu tenho que observar isso também. Os sinais interessantes. Exatamente. E por qual tipo de alimento ou refeição se deve iniciar? Não tem uma refeição em específico, tá? A gente pode começar eu prefiro na minha prática clínica, começar justamente pelos lanches, porque os pais sempre preferem as frutinhas para iniciar. Então, eu sempre acabo colocando na minha prática clínica essa questão de iniciar pelos lanches. Mas não existe uma obrigatoriedade. A única coisa que a gente vê como recomendação do Ministério da Saúde, lá no Guia Alimentar para Crianças Menores de 2 anos, é que o café da manhã normalmente é colocado só lá mais próximo de 1 ano. Até por conta da questão da rotina. O bebê ainda está fazendo essa transição, né? De um aleitamento, seja um aleitamento materno ou um aleitamento misto, que é aquele que a mãe amamenta, mas também oferece a fórmula, para apenas as refeições. Sim. Então, a gente também tem que observar isso. Aí você falou sobre essa transição, café da manhã e tal. Então, existe um horário para o alimento ser introduzido para o bebê? Ou, sei lá, deve ser um horário fixo? Ou depende muito da fome? Como é que isso funciona? Então, nós precisamos respeitar muito o apetite e a questão do sinal de fome dessa criança, que eles têm isso muito determinado. Então, a criança é um serzinho que ele tem muito certo quando ele está com fome e quando ele não está. Tá? Então, os pais e os cuidadores precisam respeitar muito isso também. Mas não existe um horário fixo, Rafa. Não existe, o bebê tem que fazer o lanche da manhã às 10 horas, e aí ele vai almoçar 1 da tarde. Não necessariamente acontece assim. Eu sempre falo muito sobre respeitar essa questão da rotina da casa, da rotina da família, tá? E também respeitar a rotina do bebê, porque eles ainda cochilam bastante, né? Eles muitas vezes dormem cedo. Então, é muito individual. Isso é muito de acordo com a rotina da criança mesmo. Interessante. E você falou sobre o lanche, né? O horário do lanche e tal. Para as crianças que já estão na escola, existem alguns alimentos específicos para compor as lancheiras desses bebês ou essas crianças? É importante, Rafa, que nós tenhamos, assim, diversidade. A palavra é essa. Tá? Desde a introdução alimentar e em qualquer outra fase, a gente precisa pensar nessa diversidade. Então, nós temos que trabalhar com todos os grupos alimentares. Sim. Mas Fernanda, como assim todos os grupos? Mas é um lanche. Não, mas a gente pode trabalhar, inclusive com legumes, nós podemos trabalhar com as proteínas, que é bem importante. Então, a gente pode nós podemos fazer receitas que tenham os legumes, tortinhas com legumes ralados,
Nós podemos fazer dentro dessas próprias tortinhas, tipo soufflé, pode ter o ovo, pode ter o franguinho. Então, é muito mais aquele hábito que a criança vai adquirindo. E claro, tem que ter a fruta, né? Porque aí já vamos colocando no hábito dessa criança. E, gente, por favor, prefiram sempre a fruta ao suco. O suco acaba perdendo muitas propriedades, então textura, consistência, isso pode trazer uma possível seletividade, vamos dizer assim, para essa criança. Ela pode se adaptar. Quantas vezes todo mundo já ouviu? Ah, ele ama suco de laranja, mas não gosta da laranja. Então, isso já é muito por conta de que ele está habituado ao sabor e não à textura, à fibra. Exatamente. E no caso de dificuldades, né, que uma criança pode ter, quais são os sinais que uma criança tem para intervenção mesmo, né, nessa dificuldade alimentar? Então, a questão dessas dificuldades tem sido bem comum encontrar na rotina da prática clínica, tá? E é bom que os cuidadores, os responsáveis, fiquem bem atentos. Quando eu falo cuidadores, gente, eu falo sobre não só os pais, mas muitas vezes a criança passa o dia na escola, estuda integral, ou não fica com os pais, sai da escola e vai ficar com alguém que cuida. Então, fiquem atentos se aquela criança passa a rejeitar muito diversos tipos de alimentos, grupos de alimentos, não come nenhum tipo de salada, não gosta de fruta. E tem crianças também que acabam desenvolvendo nojo. Elas têm, a pessoa não pode nem comer do lado delas, que elas já estão ali com aquela sensação ruim. Então, prestem bem atenção, fiquem bem atentos a esses sinais, que não é uma coisa normal. Aquela criança que, não quero hoje, tudo bem. Mas aqueles casos mais sérios que eles rejeitam de verdade, então é importante que fique atento a isso. Tá? E aí é importante também a equipe multidisciplinar. Então, não só o nutricionista, mas um fonoaudiólogo, um terapeuta ocupacional, que aí vai trabalhar tudo isso, não só a questão da alimentação. Sim. E você acha que tem alguma interferência familiar nesse comportamento, né, que uma criança pode ter em relação a uma comida específica, ao nojo que você falou, né? Tem alguma coisa a ver ou deve ser alguma coisa da criança mesmo? Então, varia muito, tá? Vai depender também disso, mas é muito individual, tá? Nós temos que observar caso a caso, certo? Mas claro que aquela criança que foi educada, né, foi criada em um ambiente que só tem consumo de ultraprocessado o tempo inteiro, ela não vai se interessar por estar se alimentando no almoço, por exemplo, com alguma variedade de salada. Então, isso é uma coisa que eu falo muito também no consultório, que se você quer que o seu filho coma bem, você também tem que comer bem. Sim, seu exemplo. Exatamente. Acostumar, né? Isso. Mas existem alguns casos que não estão relacionados a isso. Existem casos que são mais intrínsecos, realmente, mais relacionados à questão da criança, à questão do indivíduo em si. Mas aí são situações específicas. Interessante. E diante de tudo isso que você falou aqui, quais são as recomendações que você traz para o nosso público que tem criança em casa? Então, primeira recomendação de tudo, diversifique. Tá? Então, vou iniciar a introdução alimentar, por favor, ofereça de tudo. Não tenha medo com relação a alergias, com relação a engasgos. Claro, nós temos aí, é importante que se tenha um profissional por perto, porque aí ele vai conseguir te orientar muito melhor com relação a isso. Mas vai sem medo. Oferece de tudo um pouco, porque o quanto antes ele tiver contato com essas texturas, com esses sabores, vai ser melhor. E, por favor, ultraprocessado não é indicado nem para um adulto. O que dirá para uma criança? Então, assim, se eu fosse resumir os 12 passos que existem lá determinados pelo Ministério da Saúde, eu resumiria dessa forma, tá? E, por favor, né? Precisando de iniciar uma introdução alimentar, procura um profissional nutricionista, não só o pediatra. O pediatra é importante e tem que ter esse acompanhamento, sim. Mas procura um nutricionista porque a alimentação é com nutricionista. Muito bem. A alimentação é com o nutricionista. Vocês ouviram, não é? Muito bem. E aí eu quero uma dica. Qual é a dica que você passa para os pais? Uma dica relacionada à alimentação. Eu acredito que vocês devem tentar tornar ela o mais lúdica possível. Tá? Além de oferecer aí o mais diverso possível, certo? E o mais próximo do natural, tentem tornar esse momento divertido. Não é para eles confundirem a alimentação com brincadeira, tá? Porque a alimentação, existe um momento certo para tudo, inclusive para comer. Mas faça com que se torne um momento divertido. Um momento que seja de compartilhar o dia, como é que foi. Mas é um bebê. Conversa com seu bebê.
Conversa com sua criança. Ele vai ter esse momento. Comer não é só para nutrir. Comer também envolve muitas outras coisas. Então, torna esse momento mais legal, mais divertido e que se torne melhor para essa criança, que ela tenha recordações boas. Sim, especial, inclusive, para ter um momento mãe, filho, pai, filha. Exatamente. Não é? Muito legal. Obrigada, doutora. Coloca aqui seu contato para quem tiver interesse. Queria primeiro agradecer, né, a satisfação estar aqui com Rafaela. Rafa para mim, porque a gente se conhece de uma vida, né? E meu contato, eu tenho o Instagram, né? Então é só seguir lá, @FernandaGamaNutri, tá? Por lá vocês conseguem me encontrar com toda a tranquilidade possível. E aí, quem quiser entrar em contato, manda um direct e não perca essa oportunidade de acompanhar o seu filho ou filha com a doutora Fernanda. Obrigada, doutora. Prazer foi meu. O prazer foi nosso. E a gente volta já com mais um programa Entre Amigos. Olá, estamos aqui do estúdio do programa Entre Amigos para te fazer um convite. Você quer participar do programa Entre Amigos? Manda o seu vídeo para o quadro Você Pergunta. Só mandar o seu vídeo assim, ó, na horizontal, fazendo uma pergunta para o nosso convidado. Venha participar do nosso programa e você estará no ar com a gente no programa Entre Amigos, aonde? Na TV Aperipe. Um beijo e te espero.